E eu quero falar também do versículo 18 a seguir. É uma palavra, ela é um pouquinho mais teológica, né? Mas vocês com certeza vão entender. O intuito aqui é facilitar a compreensão de textos que aparentemente parecem ser complexos, né? E vamos tentar fazer isso hoje, com esse texto. Quem já encontrou, diga amém. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 18, diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos... E tem uma palavrinha aí, ó, que nos o quê? Mais alto. Que nos... Isso, reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o mistério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-nos vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu, teve uma palavra aqui, não conheceu o quê? Mais alto, não conheceu? Pecado. O fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos fechar os olhos. Senhor, fala conosco nesta noite. Revela esta palavra aos nossos corações. Nos dê um perfeito entendimento, Senhor, desta palavra. Abençoe os que assistem, os que depois vão assistir esse vídeo. Que o Teu Espírito fale com todos nós. Graças te damos, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Maravilha. Louvado seja o nome de Deus. Eu já tenho dito aqui da importância desse capítulo 5 de 2 Coríntios. E eu cheguei a falar na semana passada, se não estiver enganado, que o capítulo 5 é um dos capítulos principais, ou central, da teologia, chamada teologia paulina, a teologia dos escritos do apóstolo Paulo. E esse capítulo aqui, capítulo 5, ele é fundamental, porque esse capítulo 5, ele fala, interessante, né? Ele vai mostrar qual foi o propósito da morte de Cristo. E Paulo, quando ele vai falar desse propósito, ele vai ser direto, dizendo: Jesus morreu na cruz, por quê? Para nos reconciliar com Deus. Jesus não morreu na cruz para prosperar financeiramente. Jesus não morreu na cruz para fazer eu e você próspero financeiramente, bem-sucedido, fazer o pobre virar empresário. Não é esse o propósito. Paulo vai dizer que ele morre na cruz para que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus. Mas reconciliar do quê, pastor? Eu não fiz nada para Deus. Bom, Salmo 51, que é um salmo atribuído a Davi, lá no Salmo 51 vai dizer que nós já nascemos com pecado. E esse pecado que nós nascemos, ele é chamado na teologia, quando a gente estuda uma disciplina chamada amartiologia, porque a palavra pecado é a palavra hamartia, a palavra grega, significa errar o alvo. Quando você estuda sobre o pecado, nós aprendemos que existe um pecado chamado pecado original. Esse a pessoa já nasce. Por que nós nascemos com esse pecado? Porque Adão e Eva cometeram o pecado. Então nós já nascemos com a raiz do pecado em nós. E nós estávamos divorciados, separados. Nós estávamos rompidos com Deus. E Jesus Cristo morre para quê? Para que acontecesse uma ponte
ponte entre um homem caído que desse acesso a Deus. Foi para isso que Jesus morreu. Então Paulo vai dizer acerca desse pecado original. Ele vai dizer que nós já nascemos assim e precisávamos ser reconciliados com Deus. Precisávamos do perdão do nosso pecado. E para que a pessoa fosse perdoada, lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, se eu falar Antiga Aliança, entenda, eu estou falando do Antigo Testamento. Como que a pessoa fazia para ela ser perdoada pelos seus pecados? Ela pegava o seu sacrifício, era assim? Pegava um novilho, um boi, um cordeiro, uma pomba, pegava esse animal, ela ia até o templo, e lá no templo aquele animal era sacrificado, no templo ou lá no santuário, era sacrificado, e aquele sangue promovia o quê? O que é chamado de expiação do pecado da pessoa. Então, para a pessoa alcançar perdão, ela tinha que sacrificar o animal, o boi, o cordeiro. Jesus, ele morre na cruz, por quê? Porque ele é o Cordeiro de Deus. E ele morre na cruz porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, na nova aliança não existe mais a necessidade de você vir para a igreja periodicamente e trazer um animal. Não existe mais a necessidade de você trazer um cordeiro. Não existe mais a necessidade de você trazer a vaca, a pomba, para sacrificar aquilo. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus, ele já morreu por nós, por todos os pecados que nós já cometemos, e por todos os pecados que ainda nós iremos cometer. E não é eu cometer, é eu, você, é todo mundo. Paulo vai dizer que ele morreu pelo pecado de todos nós. Todo o pecado do homem esteve em Jesus Cristo quando ele morreu na cruz, por amor das nossas vidas, para nos reconciliar com Deus. Não importa se você é evangélico, católico, budista, ateu, não importa. Ele morreu pelos nossos pecados. Aleluia! Glória a Deus! Vamos dar glória a Deus? Aí surge um outro termo da teologia, que é chamado expiação substitutiva. O que é expiação substitutiva? Ele morre, ele sendo perfeito, imaculado, santo, cordeiro sem pecado, ele morre pelos nossos pecados. Então, todo o pecado que nós já cometemos, olha que não foram poucos, e todos os pecados que ainda nós vamos cometer, nem cometemos, vamos cometer um dia, ele já morreu por esses pecados. Posso dar um amém, queridos? O pecado fazia essa separação. O pecado original trazia essa separação, e daí vem a sua expiação substitutiva, onde ele vai substituir. Era uma sombra. Aos Hebreus vai dizer que tudo aquilo que era do Antigo Testamento eram sombras da encarnação de Deus em Cristo. Hoje o santuário não é mais um lugar santo. Hoje o lugar santo é estar na presença de Deus. Hoje nós não precisamos mais da figura do sacerdote, porque hoje nós temos livre acesso à sala do trono, à presença de Deus. Hoje nós não precisamos mais do novilho para perdoar nossos pecados, porque o sangue de Jesus, que nós celebramos na ceia, já foi derramado no altar da cruz, para o perdão dos nossos pecados. Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode aplaudir Jesus por isso? Aleluia! Daí vai surgir o termo reconciliação. Que é um conceito muito profundo que Paulo apresenta. Paulo vai dizer que a gente estava divorciado de Deus, distante. Deus era inacessível praticamente. Mas com a morte de Jesus, agora nós temos acesso a Ele.
Agora nós dobramos os joelhos em casa, dentro do nosso quarto, e nós sentimos a presença dele. Você dirigindo o seu carro, você sente a presença de Deus. Tem que tomar até cuidado para não ser arrebatado, né? Mas a gente sente a presença de Deus onde nós estivermos. O texto fala de pecado, e eu quero falar um pouco de pecado nessa noite. Porque Paulo, quando ele fala dessa reconciliação, ele fala do pecado do homem. E existem algumas relações aqui dentro do pecado que eu preciso passar para vocês. Primeiro, o pecado, ele tem a função também de nos colocar num patamar de igualdade. Ou seja, todo ser humano, ele é pecador, por mais espiritual que seja. A Marli ontem pregou uma palavra linda aqui, em Tiago capítulo 5. E Tiago vai dizer que Elias foi um homem de Deus, que não viu a morte, ele foi transladado. Imagine só, que Elias orava e descia fogo do céu. E Tiago vai colocar lá esse detalhe: e ele tinha as mesmas paixões que nós temos. Ele era falível como nós somos. Ele era um homem pecador como nós somos. O pecado nos coloca num patamar de igualdade. Por mais santo que a pessoa seja, por mais cheia da presença de Deus, por mais cheia de dons que a pessoa pode ter, por mais capacidade de cantar, de pregar, de orar, por mais que ela ore e Deus levante paralíticos e mortos, essa pessoa, ela é pecadora. E ela necessita do perdão de Deus, ela necessita da misericórdia de Deus. Por isso, pastor, mas não é nenhuma novidade, sabe disso? Eu sei, queridos, que não é novidade. Mas existem pessoas que não conseguem mais orar, porque ela se sente pecadora demais e acha que Deus não vai ouvir a tua oração. Existem pessoas que não entram mais na igreja, sabe por quê? Porque ela acha que ela é pecadora demais e a igreja não é lugar para ela. Deixa eu te falar uma coisa: aqui é lugar de gente que peca, aqui é lugar de gente que erra. Se você está errando, se você está no pecado, glória a Deus que você está aqui nessa noite. É sinal que Deus tem uma obra na tua vida, na minha vida, porque ainda que nós somos pecadores, Ele morreu na cruz para nos reconciliar com o Pai. Aleluia! Você pode dar glória a Deus. Ser pecador nos coloca em igualdade. Eu sou pecador, o último da porta também é, todos nós aqui somos pecadores. Por mais ungido que a pessoa seja, por mais cheio de Deus que a pessoa seja, ela não deixa de ser pecadora. Nós somos pecadores, mas Jesus morreu na cruz para nos reconciliar com o Pai. Posso dar um amém, queridos? Então diga para o seu irmão do lado: Jesus te ama demais. Diga assim: Ele tem uma linda obra na tua vida. Em segundo lugar, olha aqui, em segundo lugar, eu quero falar sobre o pecado aqui. Pecado, queridos, pecado não pode ser um estilo de vida. Fala para o seu irmão do lado: pecado não pode ser estilo de vida. Fala assim: pecado tem que ser um acidente. Existe uma diferença muito grande. Quem concorda comigo, diga amém. É diferente. Pecado estilo de vida, pecado adotado como estilo de vida, você alimenta, você cuida dele, você se acostuma com ele, você faz dele um pet, um cachorro, um gato, um passarinho, um peixe, você cuida. O pecado como estilo de vida é um pecado que a pessoa, ela está consciente e ela continua alimentando aquela condição. Somos pecadores.
E nós jamais deixaremos de ser pecadores. Mas esse pecado que nós cometemos não pode ser aderido como um estilo de vida. Esse é meu jeito, que é isso? O pecado tem que ser um acidente. O que é acidente? Acontece. Quem aqui já bateu carro? Quem aqui já bateu moto? Quem aqui já capotou? Quem aqui já se acidentou alguma vez? Foi um acidente. Você não projetou. Você não acordou de manhã e falou assim: hoje vou arrebentar meu carro num poste. A não ser que você seja meio maluco, né? Mas é um acidente que acontece. Pecado, irmãos, eu não posso sair de casa de manhã e falar assim: hoje é sexta-feira e hoje eu vou pecar. Não é isso. Eu vou pecar, mas vai ser um acidente na minha vida. Porque a partir do momento que ele se torna um estilo de vida, a partir do momento que eu vou aderir a esse pecado e viver nessa condição, eu estarei fora da vontade e da palavra de Deus. O pecado como estilo de vida é o pecado que eu vou alimentando ele. Já foi falado aqui de Sansão, né? Sansão foi um cara que não vigiou. E o pecado era pequenininho, começou a crescer, e ele perdeu o freio, irmãos, perdeu o pé no chão, não alcançava mais o pé no chão, não conseguia mais nadar de volta. O pecado, ele pode acontecer na nossa vida, e se ele for um acidente na tua vida, não se preocupe. Jesus morreu na cruz para te perdoar e para trazer você de volta. Mas não faça do pecado um estilo de vida. Não adote o pecado na tua vida. Não adote a condição de pecado na tua vida. Ainda que você tenha vivido isso até o dia de hoje, se posicione hoje e Deus fará uma linda obra na tua vida a partir dessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Terceiro lugar, sobre o pecado. Isso aqui que eu vou falar é bem interessante. Uma pergunta que fazem muito: pastor, todo pecado ele pode ser perdoado? Resposta: sim. Todo pecado pode ser perdoado. Amém, queridos? Amém. Pastor, matou, tem perdão? Tem. Pastor, prostituição, tem perdão? Tem. Pastor, a pessoa era um homicida, bandido, traficante, a pessoa, sei lá, tem perdão? Tem. A Bíblia fala de um pecado, né? Que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é uma outra situação, né? Blasfêmia contra o Espírito Santo é uma outra coisa, que a Bíblia vai falar que é um pecado que não tem perdão, é uma outra situação. Mas o pecado que nós cometemos, todo pecado tem perdão? Tem perdão, sim, tem perdão. Isso daqui é importante nós falarmos. É importante o pastor trazer uma pregação como essa. Por quê? Porque tem gente que chega para mim com essa angústia.